Fala pessoal, belezinha? Eu sou o Mauro, membro do Kraken Academy. No vídeo de hoje eu quero estar trazendo um assunto para a gente introduzir ele aqui, né? Que seria o uso da inteligência artificial. Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo atualmente, né? De conflitos entre países, esse cenário de guerra que a gente está vivendo. E o uso dela, né? Como que ela pode ser utilizada, como que ela vai se encaixar. Exemplos de uso que já está sendo feito, né? Da inteligência artificial, né? Principalmente para o advento dela, né, facilita muita coisa, né, na defesa cibernética, né, que é mais a minha área aqui de Blue Team, vai ajudar muito. Então tem vários exemplos, né, por exemplo, o tratamento de logs ou o tratamento de incidentes, a detecção de algum incidente, é muito importante o uso da IA, porque a capacidade humana para tratar, analisar próprios logs, né, analisar logs, fazer um filtro, um correlacionamento, apresentar uma resposta, é, tem limitações, né, a capacidade humana. E com o uso da IA e o aprendizado de máquina, a gente eleva isso a níveis, assim, exorbitantes, né, de capacidade de fazer isso, né. Mas o meu foco aqui, eu queria ficar mais nesse contexto de guerra, né, de guerra cibernética, que existe projeções e previsões que uma possível ou uma, caso aconteça uma terceira guerra mundial, ela vai estar muito focada, muito centrada nessa parte de guerra cibernética, né, de ações cibernéticas. Porque, por exemplo, se um ataque cibernético bem sucedido que comprometa, por exemplo, um sistema de iluminação pública de um país, imagine o atraso que isso vai trazer, né? Até para os outros sistemas de defesa que dependam disso, vai ser um atraso absurdo. A própria internet, né? A ligação entre os países, o uso da internet hoje em dia é para tudo. E imagine um ataques a provedores de internet que causem um apagão num país. Isso vai trazer um prejuízo absurdo, assim. A gente hoje não tem nem como imaginar, né? Que nível chegaria isso. Mas pretendo gravar uma série de vídeos, acho que vai dar uns 3 vídeos aí sobre esse tema. Nesse de hoje eu queria, que é mais nesse nosso formato aqui de podcast do sábado, eu queria conversar um pouco com vocês e trazer essa ideia, né, pra gente começar, né, pensar nessa reflexão de como que é IA, né? Hoje em dia a gente tá usando IA basicamente para tudo, né? Os próprios antivírus nossos, eles já trabalham com o sistema de IA para fazer essa detecção e essa análise de ameaças. A gente, acho que quem hoje já não fez aquelas. Criar imagens, né? Com aquele aplicativo Remini, hoje está em alta, né? O Bing, né? Aquela IA do Bing para fazer aquela imagem Pixar da Disney lá, através de uma foto ou de um prompt ali, de um comando que a gente digita, vai dando especificações e chega no resultado. Eu trabalho com fotografia também, a IA dentro do Photoshop, ela tá absurda. Então a gente consegue fazer uma seleção muito perfeita. Eu lembro que eu fiz o primeiro curso de Photoshop, acho que foi em 2006. E para fazer uma seleção de uma pessoa, assim, a melhor ferramenta era a caneta, e a gente ficar desenhando pontinhos ao redor da pessoa e depois ficar refinando as arestas. Era uma trabalheira. Dava preguiça antes mesmo de começar a fazer. Mas hoje, assim, a gente clica, 2 cliques no mouse, selecionar assunto. Pronto, a gente já está com o assunto selecionado e é possível trocar fundo, trocar cenário, fazer alterações na pessoa, trocar roupa. Sim, é incrível. Se alguém tiver a oportunidade de brincar um pouco com isso, é muito legal. Então, mas voltando aqui para o nosso contexto, né, de guerra, assim como a IA ela vai ajudar muito na proteção e ela já tem ajudado, né, nessa questão de análise, tratamento, detecção, detecção de comportamentos suspeitos ou de porque antigamente, né, um ataque ele tinha um comportamento, por exemplo, um ataque DDoS, ele tem um comportamento muito automatizado, então são X requisições em X tempo que são direcionadas para o alvo. Quando a gente tem uma IA que a gente consegue detectar, né, ela é muito utilizada para isso, para detectar um comportamento automatizado desses e efetuar um bloqueio, por exemplo, mas também ela vai ser utilizada para o ataque e eu vou conseguir burlar, né, mascarar esse comportamento automatizado e conseguir burlar, né, passar esses mecanismos de defesa. Então vai ser um cabo de guerra assim, né, cada um vai puxar para um lado e a gente vai ter que ver onde que vai estourar, né. Mas eu queria trazer um exemplo aqui, pessoal, para a gente já jogar esse assunto mais polêmico e já ficar pensando nisso. Deixa eu só trocar a tela aqui. Que é o uso da IA, né? Principalmente eu já vi vários casos, aconteceu mais de um caso já nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e é a utilização da IA em drones. Então até tem essa matéria aqui que eu encontrei, e a Ucrânia ela tá com um exército de drones com IA. Então essa IA no drone para que ela serviria, né? Ela vai fazer um sistema de reconhecimento de alvos. Então vocês imaginem que tem até um vídeo que eu vou ver se eu acho depois dele, eu posso compartilhar aqui. Alguns de vocês já devem ter recebido aí no WhatsApp. E é um vídeo sobre esses drones, assim, nesse sentido, que o drone ele carrega uma carguinha explosiva, por exemplo, e ele
pode mapear um alvo, então eu coloco ali um reconhecimento facial de um alvo que eu quero e aquele drone vai caçar aquele alvo ali. No momento que ele encontrar, ele vai se aproximar e fazer um disparo ali de uma carga que, por exemplo, na cabeça, que faz uma perfuração, afeta o cérebro e isso mata a pessoa. Então vocês imaginem o nível, né? A mudança de cenário que a gente tem, né? Daquela guerra convencional que a gente estava acostumado, aqueles filmes clássicos de guerra, a infantaria indo lá, atacando o terreno, tomando um ponto, fazendo uma invasão. Imagine hoje a gente pode fazer isso com um exército de drones sem expor nenhum soldado. E aí vem várias questões éticas junto com isso, né? Até que ponto a gente vai deixar na mão de uma inteligência artificial para decidir se puxa o gatilho ou não, né? Se abate ou não um alvo. E esses drones aqui, eles vão ser exatamente isso. Então eles vão definir, né, os alvos e eles vão se manter lá buscando aquele alvo até executar a missão dele, né? Que é abater aquele alvo. Então pensem que basicamente a decisão tá com ele. E aí, tem até um ponto que já. Teve uma matéria que saiu, eu não encontrei ela que eu queria postar aqui, que falava-se, né, que a inteligência artificial fez a primeira vítima. Mas foi um exercício simulado e para cumprir a missão, por exemplo, a inteligência artificial tinha que atacar um alvo X. Para atacar esse alvo X, tinha um operador que estava se contrapondo a ela, ou estava impedindo, digamos assim, ela executar a missão dela. Então ela foi lá e executou primeiro aquele operador que estava atrapalhando, digamos assim, a missão, para depois fazer, né, a atividade fim dela, que era executar o alvo lá final, que era a missão dela. Então o pessoal alega, foi um exercício simulado, mas o pessoal já alega que foi a primeira morte causada por inteligência artificial. Então, nesse contexto de guerra, né, pessoal? Então é uma reflexão que eu queria deixar aqui para a gente começar a pensar. Eu pretendo trazer na sequência aí nos próximos vídeos, eu vou falar da IA bem voltada nessa parte de proteção cibernética dentro de um contexto de guerra e também como que ela pode ser usada e como que ela está sendo usada, né, para questões de ataques, né, de exploração, de ações cibernéticas visando neutralizar ou visando atrasar ou visando destruir um alvo. Tem alguns casos mais antigos, né, que nem o vírus mais famoso aí que acho que o pessoal todo mundo conhece, que é o Stuxnet, que é um caso que foi atacado o sistema SCADA que gerenciava as usinas de enriquecimento de urânio do Irã, se não me engano. Isso, até hoje, nenhum país assumiu a autoria, mas reza a lenda aí que foi uma parceria de dois países para atrasar, né, essa corrida nuclear do Irã. Então, por exemplo, isso foi um simples vírus. O pessoal comenta que foi um pendrive que foi conectado lá no sistema, porque um sistema que gerencia uma usina nuclear, ela não está disponível na internet, né? Então, esse foi um pendrive que foi colocado lá, provavelmente pode ter sido até algum funcionário lá que foi corrompido, ou que se corrompeu, ou algum espião, que plantou isso lá. E uma ação simples, né? Um ataquezinho simples foi lá e ele mascarou as leituras daquelas termoelétricas, daquelas usinas centrífugas nucleares, e fez com que elas trabalhassem acima da capacidade delas, elas acabaram quebrando, né? E penso que isso poderia ter causado um acidente nuclear, né? Se a gente fosse, dependendo do estrago que foi feito ali. Mas também eu frisar de novo essa questão, né? Ponto ético, né? Até que ponto a gente vai deixar na mão de uma inteligência artificial para definir ou não executar um ataque. Mas cada vez mais está sendo utilizado isso, né? Existe, principalmente nesses drones, tem também aqueles drones maiores que carregam bombas, que carregam mísseis. Então, antigamente eles eram operados, né, por um humano, então tinha uma pessoa humana ali operando ele, navegando ele, decidindo se disparava ou não. Mas hoje já tem essa tecnologia, digamos assim, essa inteligência de decidir, a partir de parâmetros que é passado para ele, decidir se ele executa ou não, se ele abate ou não um alvo. Então, pessoal, acho que eu queria comentar hoje era mais uma introdução sobre esse assunto, para a gente começar a pensar nisso. E nos próximos vídeos eu já pretendo. Vou trazer mais alguns exemplos aqui sobre essa parte de uso, tanto na defesa cibernética quanto no ataque cibernético. Vou ver se eu separo em 2 vídeos, acho que vai ficar legal esse conteúdo. E pra gente pensar, né? E ficar já. A que nível, né, a gente chegou, né? Que evolução que a gente tá. Eu até vou deixar uma dica aí de um livro, pessoal. Eu tava lendo. É uma trilogia, acho que eu devo ter comentado em algum canal, que eu achei muito legal esses livros, que é o Homo Sapiens e o Homo Deus. E tem um deles que é o Homo Deus, que é o que eu tô lendo. Terminando de ler, por sinal, tô até me enrolando demais nele. Mas o autor é um autor israelense, ele fala sobre essa questão, né? O livro ele é de 2017 e ele já previa, né, que a junção da IA com a biotecnologia poderia nos levar, tipo, a uma extinção, digamos assim.
E ele tinha coisas que ele previa no livro em 2017 que a gente já ultrapassou, né? Tecnologias que a gente já extrapolou no ano que a gente vive hoje. Então, é algo que está crescendo muito, pessoal, a capacidade, assim, se a gente procurar comparações da primeira imagem gerada por uma inteligência artificial para a última, é absurdo a diferença. Vou até ver se eu acho aqui uma comparação. Eu lembro de ter visto isso em alguma matéria que eu vi. A primeira foto gerada por IA e o que foi gerado hoje atualmente, e coisa de 2 anos, assim. É absurdo a evolução que teve. Se a gente acha aqui. Acho que não vou achar nada bem como eu queria, mas basicamente aqueles primeiros erros que a gente via grotesco não tem mais. Então, até essa foto do Papa aqui com a Jacpona ali, pô, rodou o mundo, né? Mas ela tá muito perfeita hoje em dia. Pense por esse negócio de geração de imagem, que é algo que a partir de uma informação que é passada. Ah, até esqueci. Pô, eu tô falando aqui, não mostrei a tela. Eu procurei aqui e não encontrei, pessoal. Vou ver se no próximo vídeo eu trago essa imagem. É legal uma comparação da primeira imagem que foi gerada com IA através de um prompt de comando versus o que ela está sendo gerado atualmente. Assim, é absurdo assim, a qualidade e o nível de detalhe, riqueza e realidade que está sendo hoje. As primeiras ali eram toscas, vinha com os dedos tudo misturado, mas não vinha certo os dedos, ficava meio tosco. Mas hoje em dia é absurdo. Eu trabalho com fotografia também, eu gosto muito de estudar bastante essa parte. Existe também um exemplo de uma câmera e ela utiliza a localização de... Ela não tem sensor para captar a imagem, ela tem um prompt, então eu posso inserir comandos nela e ela tem um sensor GPS. Então, através do GPS, do mapeamento de localização, mais as informações que eu passo para ela, ela gera uma imagem absurdo, assim, tipo, o exemplo que tem na matéria, ela mostra, assim, uma rua, através de uma descrição e da localização de GPS, ela gera uma foto daquela rua muito parecida com o que a gente está vendo ali realmente a olho nu. Então, é absurdo, assim, o nível que a gente está chegando com a IA hoje. Então, pessoal, quem tá gostando aí do nosso conteúdo e puder deixar um like aí, compartilhar o nosso canal, vai tá com novidades aí, dia 24 aí no Black Friday, a gente vai estar fazendo o lançamento de um cursinho aí que a gente tá preparando aí com todo carinho, e estamos tentando jogar o máximo de informações possíveis. A gente vai continuar refinando ele, né? Então, mas ele vai estar bem completinho, né? Para tirar o cara do zero ali, já jogar num nívelzinho intermediário ali nessa área de pentest, de cibersegurança, de blue team, de red team. Para quem quer iniciar na carreira, quem tá gostando da área, quem quer testar ali, ver se é isso mesmo que a pessoa quer seguir esse nível aí. A gente vai trazer informações também sobre o mercado de trabalho, sobre o que está mais procurado, certificações que são importantes. Então, pessoal, quem puder dar um like aí novamente, reforçando aí, deixar um comentário, pedir sugestões, a gente vai estar atendendo na medida do possível. Pessoal, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.